paz do Senhor, irmãos. Esse é mais um vídeo do nosso canal Devocional com Deus. Se essa palavra edificar sua vida, curta, compartilhe e deixe seu comentário no final. O texto que vamos ler hoje está em Hebreus 11, verso 1. O contexto antes de Hebreus 11, verso 1. A carta aos Hebreus foi escrita para cristãos judeus que estavam enfrentando perseguição e dificuldades por seguirem a Cristo. Eles estavam sendo tentados a abandonar a fé e voltar ao judaísmo, porque isso evitaria sofrimento e perseguição. O autor de Hebreus, que muitos acreditam ser Paulo, escreve essa carta para fortalecer a fé desses irmãos e mostrar que Jesus é superior a tudo. Ele explica que Cristo é maior do que os anjos, maior que Moisés, maior que os sacerdotes, maior que os sacrifícios da lei. No capítulo 10, ele encoraja os crentes a perseverar e não desistir. Ele diz, em Hebreus 10, verso 38, diz: "Mas o justo viverá da fé, e, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele." Depois dessa exortação, ele começa o capítulo 11, explicando o que é a fé e trazendo exemplos de homens e mulheres que venceram pela fé. Agora, chegamos ao capítulo 11, versículo 1, onde temos uma das definições mais profundas sobre fé na Bíblia. Diz assim o texto: "Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem." A fé é o firme fundamento. A palavra fundamento significa base, alicerce. Nossa fé em Deus não é um sentimento passageiro, é uma base firme que nos sustenta. Assim como uma casa precisa de um alicerce para não cair, nossa vida precisa da fé para permanecer de pé. Das coisas que se esperam. A fé nos faz ter certeza daquilo que Deus prometeu, mesmo que ainda não tenha acontecido. Esperamos com confiança, porque sabemos que Deus não falha. Em 2 Coríntios 5, verso 7, diz: "Porque andamos por fé, e não por vista." A prova das coisas que se não veem. A fé é a evidência do agir de Deus. Mesmo sem ver, sabemos que Ele está operando. Não vemos o vento, mas sentimos. Assim é Deus, invisível, mas real. Está escrito em João 20, verso 29, "Bem-aventurados os que não viram e creram." Erros a evitar segundo o nosso texto. Primeiro, depender das circunstâncias para crer. A fé não pode depender do que estamos sentindo ou vendo. Se confiamos apenas quando tudo vai bem, não estamos vivendo pela fé. Em Mateus 24, verso 35, diz: "O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar." Segundo, querer ver para crer. Muitas pessoas dizem: "Se eu ver um milagre, eu creio." Mas a fé verdadeira crê primeiro, e depois vê o agir de Deus. Em João 11, verso 40, diz: "Se creres, verás a glória de Deus." Terceiro, desistir diante das dificuldades. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Quem tem fé não recua, não se entrega, não desiste. Em Abacuque 3, versos 17 e 18, diz: "Ainda que a figueira não floresça a ponto, todavia eu me alegrarei no Senhor." 3 pontos positivos que transformam nossa vida. Primeiro, a fé nos faz viver além das limitações humanas. Quem tem fé enxerga possibilidades onde o mundo só vê barreiras. A fé nos leva a viver acima das circunstâncias. Enquanto o mundo diz não tem jeito, quem crê em Deus sabe que Ele pode abrir portas. Pedro andou sobre as águas porque confiou na palavra de Jesus. Mesmo diante de um exército inimigo, Josué creu que Deus derrubaria as muralhas de Jericó. Está escrito em Lucas 1, verso 37, diz: "Para Deus nada é impossível." Segundo, a fé nos dá coragem para enfrentar o desconhecido. Deus nos chama a confiar, mesmo sem entender o caminho. Abraão saiu de sua terra sem saber para onde ia. Moisés enfrentou o faraó sem medo, porque confiava na promessa de Deus. Davi, ainda jovem, enfrentou Golias porque tinha certeza de que Deus estava com ele. Quando confiamos em Deus, avançamos sem medo do que está por vir. Em Deuteronômio 31, verso 8, diz: "O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará." Terceiro, a fé nos conecta diretamente ao sobrenatural de Deus. A fé nos faz experimentar o impossível. Quantas vezes você já viu Deus agir quando parecia não haver solução?
A fé não é apenas um sentimento, mas uma força que nos move. Quando cremos, o céu se move ao nosso favor. Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Mateus 17, verso 20. E também está escrito: tudo é possível ao que crê. Marcos 9, verso 23. Então, meus irmãos, volte para Jesus e confie nele. Se sua fé tem sido fraca, hoje é o dia de se fortalecer no Senhor. Se você já pensou em desistir, lembre-se, Deus é fiel e vai cumprir o que prometeu. Se o desânimo te alcançou, clame ao Senhor, e Ele renovará suas forças. Em Isaías 40, verso 31, diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Hoje, Deus te chama a confiar nele de todo o coração. Não viva pelo que você vê, mas pelo que você crê. A vitória está chegando, não pare agora. Comente aqui: eu vou vencer pela fé. Se essa palavra falou com você, declare nos comentários: eu creio na promessa de Deus. Minha fé está firmada no Senhor. O justo viverá pela fé. Deus abençoe sua vida poderosamente. Amamos vocês. Até a próxima!